Bom, agora falando um pouquinho sobre molaridade, o que vem a ser molaridade? Molaridade, também chamada de concentração molar, que nós vamos expressar por esse M bonito, é o número de mols, ou seja, é a quantidade de matéria do soluto presente em 1 litro da solução. Em outras palavras, a fórmula é número de mols dividido pelo volume da solução. Só que se você tiver dado uma olhadinha lá no curso de cálculos em química, nós vimos que o número de mol, N, ele é definido como sendo a massa em grama do soluto, a massa da substância, né, dividido pela massa molar. Como eu quero calcular o número de mols do soluto, então eu tenho que pegar a massa dele em gramas e dividir pela massa molar, tá? Então existem duas fórmulas. Uma, se você já tiver o número de mols pronto, e o outro se você não tiver, porque aí o que acontece? Se ele te deu o exemplo, a massa em gramas, você vai ter que dividir esse MM aqui, ó, é massa molar, tá? Grama por mol. E aí você vai ter que dividir pela massa molar para achar o número de mols e depois dividir pelo volume da solução. A unidade padrão é mol por litro. Observe um exemplo. Eu tenho uma solução que eu fiz de glicose, C6H12O6, que a massa é 45 gramas, eu joguei para um volume de 500 ml. E eu quero saber qual que é a molaridade, qual que é a concentração molar. Bom, para eu fazer a concentração molar, é o número de mols dividido pelo volume. Eu não tenho número de mols. Então eu posso calcular, o número de mols é igual a massa sobre a massa molar, certo? Ah, João Vitor, eu consigo aplicar essa fórmula aqui direto. Beleza. Faz o que você quiser. Aqui eu vou fazer passo a passo. Então o número de mols é igual a massa dela, 45 gramas. A massa molar da glicose, gente, ela equivale a 180 gramas por mol, tá? Vocês não precisam decorar esses valores. Os exercícios, o Enem, os vestibulares, que não tem tabela periódica, eles te dão essa informação. Então 180 é a massa molar. 45 dividido por 180, nós vamos ter aqui, ó, 0,25 mol, certo? Então, 0,25 mol é o número de mols que a gente tem de glicose. Bom, ele quer que a gente calcule a concentração molar. Então, molaridade vai ser igual ao número de mols, 0,25, dividido pelo volume. Não posso colocar em ml, porque ó, é mol por litro. Só que 500 ml equivale ao quê? A meio litro. Então, ó, certo? Fazendo essa conta aqui, ó. Bom, vamos multiplicar por 100 em cima e embaixo para tirar a vírgula. Resolve da forma que você achar melhor, tudo bem? Então, nós vamos ficar com 25 dividido por 500. Dá para simplificar por 5 em cima e embaixo. Isso é para tentar não usar a calculadora, hein, gente? Então, a molaridade ficou igual a 0,05 mol por litro. Se você tiver aplicado essa fórmula, pegou a massa, que valia 45, e dividiu por 180 vezes 0,5, deu a mesma informação, tá? Tem que ter dado, que foi 0,05. Vamos só verificar aqui se eu fiz tudo certinho, então. Então, aqui por 100 dá 25, 0,5 vezes 100. Ah, gente, dá 50, né? Pus 500. Disfarça. Opa, agora sim. Então, ó. Isso. Então, a concentração molar é 0,5 mol por litro. Perdoem-me. Falei, gente, acontece. Não pode acontecer na prova vestibular, hein? Atenção sempre. E aí, gente, uma questão, né? Molaridade, a gente pode falar mol por litro, a gente pode falar molar. Então, essa solução ela tem meio molar. Quando você fala molar, é essa ideia aqui, tá? Molar. Mol por litro. Beleza? Agora, vamos ver uma relação que existe entre concentração comum, grama por litro, e a concentração mol por litro. Dá uma olhadinha aí. Tcharam! Olha aqui, presta atenção. A gente não definiu que concentração comum, grama por litro, não era a massa do soluto sobre o volume da solução, grama por litro? E a gente não viu que a molaridade, que é o número de mols
dividido pelo volume da solução, o número de mols não poderia ser calculado com massa do soluto dividido por massa molar? Só que o que é isso aqui, ó? O que é massa do soluto dividido por volume da solução? Concentração. Então, substitui. Então, a molaridade é igual a concentração dividido pela massa molar. Massa molar está dividindo? Passa multiplicando. O que a gente chega à conclusão? Que concentração é igual a molaridade vezes a massa molar. Então, vamos lá. Deixa eu pegar um giz aqui, ó. Se eu tenho uma concentração grama por litro e eu quero passar para uma concentração mol por litro, basta multiplicar pela massa molar do meu soluto, certo? Que é grama por mol. E aí eu consigo fazer essa conversão. Um jeito bem legal de lembrar dessa fórmula é C-mamol. C-mamol. Então, quando a gente fala, olha, vamos usar C-mamol, o que é isso? Olha, sem pensar besteira, tá? Quando a gente usar essa fórmula, é pra gente converter uma concentração que está em grama por litro em mol por litro. Basta eu ter a massa molar do meu soluto. Beleza? Tranquilo? Bom, agora vamos ver os outros tipos de concentração, que é o título e um tal de ppm e ppb. Dá uma olhada aí.